sejam os conjuntos A com 2 elementos, B com 3 elementos e C com 4 elementos. Então, vamos ver aqui. Ó. Eu vou primeiro listar o que me forneceu. Conjunto A possui 2 elementos. O número de elementos do conjunto B, 3. O número de elementos do conjunto C, 4. Correto? Então, temos essas 3 informações. Agora eu falo para você. A interseção B, no máximo um elemento, a interseção B, vê para mim, toda vez que a gente estiver trabalhando, ele fala, o número de elementos de A, interseção com o número de elementos de B, é igual a quem? Observem comigo aqui, eu tenho o A eu tenho 2 elementos, o B, 3 elementos. Correto? Aqui eu posso ter, para ter uma interseção, aqui eu posso ter essa assim, ó. Se aqui for repetido, se eu tiver um número aqui e aqui eu tiver o mesmo elemento aqui. Então, se eu tiver um elemento aqui, eu posso ter uma interseção de um elemento. Ou se tiver 2 elementos, esses 2 elementos aqui estiverem aqui. Então, eu tenho essa segunda hipótese de 2 elementos. Então, tem no máximo um elemento ou vai ter no máximo 2 elementos? A interseção de A com B vai ter no máximo 2 elementos, porque é o número máximo que ele tem. Então, guardem, quando estiver trabalhando com o número de elementos, uma interseção, o máximo da interseção vai ser o número, né, de elementos do conjunto menor. Deu para entender? Que nem aqui, ó, o A tem 2 elementos, o B tem 3 elementos. O máximo de interseção pode ter 2 elementos, porque o A só possui até 2 elementos. Então, isso aqui, ó, é falso. A união de A com C são 5 elementos. Ó. O A tem 2 elementos. Se eu for unir com o C que tem 4 elementos, vamos supor aqui, ó, eu tenho, só para entender melhor, 1, 2, união com 1, 2, 3, 4 elementos. A união não é que a gente reúne tudo em um único conjunto? Sim. Então, fica como? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, é a soma dos dois. A união é a soma de todos os elementos, 6 elementos. Então, aqui, ó, a união você tem no máximo 5? É falso, porque tem 6. A interseção B, 2 elementos, tá aqui, ó. Interseção C, ó, a interseção B está ali, 2 elementos. Interseção C, o C tem quantos elementos? 4 elementos. Vai ter no máximo quantos elementos no máximo? No máximo, 2 elementos. Né? A interseção é sempre o número total de elementos do menor conjunto, 2 elementos. Então, ó, a interseção B e a interseção C tem no máximo 2 elementos. Verdadeiro. Agora aqui, ó, a união B. A união B nós já fizemos aqui. Não fizemos. A união B tem 5 elementos, correto? 5 elementos, a união B. Interseção com C aqui, vai me dar quanto elemento? Tem no máximo 2? Não. Se a união B, interseção C, vai ter no máximo 4 elementos, porque o menor conjunto é o C com 4. Então, aqui, esses 4 elementos do C podem estar repetidos no A. Então, tem no máximo quanto? 4 elementos. Certo? 4 elementos. Então, aqui é falso. A interseção vazia tem pelo menos 2, tem 2 elementos pelo menos? Não. O A interseção vazia é o próprio vazio. Tá? Então é falso. Então alternativa letra C. Tá legal?